Bom, vamos continuar trabalhando nosso exemplo de aproveitamento de informações a partir das linhas de divisa do Revit para lançamento das primeiras hipóteses de projeto através de posicionamento de massas em Dynamo. Então vamos a trabalhar, em vez de trabalhar como fizemos no vídeo anterior, o posicionamento perimetral e o controle perimetral do lote, vamos trabalhar com linhas de força. Isso significa que as nossas funções vão ter que, de alguma maneira, descobrir qual é a geometria de cada terreno. Temos terrenos com diversas dimensões e diversos formatos. E vamos explorar uma função específica do Dynamo, que é essa função aqui, Best Fit Through Point, Line by Best Fit Through Point, que ela é útil para desenhar uma linha através de uma nuvem de pontos a partir dos quais o Revit vai produzir uma linha intermediária entre esses pontos, utilizando a matemática específica dos mínimos quadrados. Então isso vai produzir uma linha aproximada dentro dessa nuvem de pontos. Bom, a função está dividida em três atividades. A primeira atividade nós já conhecemos pelo vídeo anterior, que é a seleção do lote. Então, selecionando aqui o lote, através desse slider, nós vamos comutando para estudar diversas situações de divisas. A segunda área do código se dedica a fazer a marcação das linhas de força. Então, nesse grande code block, nós vamos procurar essa linha aqui que estou definindo aqui, que passa pela parte média do terreno, em um terreno que é perfeitamente regular, como o terreno aqui de cima. Essa linha é a linha central do terreno. Em lotes irregulares, essa linha vai variar de acordo com o posicionamento dos vértices da divisa. Tendo essa linha, vamos calcular o centro dessa linha e, a partir desse centro, as normais ortogonais que nos vão permitir o controle desse elemento que está posicionado agora com giro de 0 graus, está posicionado perfeitamente no centro. Na terceira área, nós vamos definir, como vocês já viram, o ajuste do giro desse volume. O volume do embasamento do edifício vai ser fixo, vai ser definido pelo afastamento do terreno, ele vai se ajustar ao afastamento do terreno. A largura do prédio nós vamos poder controlar, então temos esses controles aqui. E no terceiro nós definimos os andares do edifício, vamos definir a quantidade de andares que desejamos para esse edifício e a altura desses andares. Então vamos ter alguns controles especificamente em cada code block. Eu vou comentar, como sempre faço, vou comentar os códigos
E a gente vê linha por linha. Bom, vamos começar. Eu comentei todas as declarações, né? A função começa pela seleção do lote, né? Que é feita através desse nodo customizado, né? Que fizemos no vídeo anterior, está explicado no vídeo anterior. Esse nodo, né? É um arquivo div, um nodo específico, né? Selecionado a partir da nossa biblioteca, né? Que estamos construindo, né? Biblioteca de funções. Então, essa seleção do lote é feita através desse nodo. Esse nodo retorna, né? De todos os elementos de Property Lines, da categoria Property Lines do Revit, de todos os elementos que são colecionados, vai retornar apenas um elemento, né? Uma poligonal, né? Que vai ter o índice N, que vai ser indicado pelo input do slider, né? Então, isso está programado aqui nesse code block customizado, né? Então, isso retorna a poligonal do lote. Muito bem. Essa poligonal do lote ingressa em nosso code block e com ele, né, nós vamos selecionar, por exemplo, esse lote. Nós vamos fazer primeiro um offset dessa poligonal do lote com a distância de afastamento negativa. Ou seja, a distância de afastamento que colocamos aqui, né, vai produzir um offset, né? Negativo significa que a poligonal vai ser trazida para dentro da área, e com isso vamos guardar uma poligonal chamada pol-O, né? O de ocupação, ou seja, essa poligonal vai ser nosso limite de ocupação, né? Vamos também explodir a curva, né? A poligonal L do lote, e vamos guardar em uma lista de curvas independentes, né? Ou seja, de linhas independentes, né? Porque vamos trabalhar essas linhas de maneira individual em nossa função. Também vamos fazer o mesmo com a poligonal de ocupação, né? Vamos explodi-la e vamos guardar esse conteúdo em uma variável curve-O. Com essas duas listas, curve L e curve O, vamos extrair o ponto inicial com a função pointAtParameter, né? O ponto inicial da linha é o parâmetro 0. Então vamos guardar uma lista de pontos, né, posicionados nas extremidades desse segmento. Então, temos uma lista aqui, a do lote, e temos outra lista de pontos, que é a da ocupação. E agora vem a descoberta, né, do eixo principal do lote, através dessa função específica que é o que nos permite encontrar a partir dos pontos. Agora estou utilizando a lista do lote, vou utilizar esses pontos externos, né? Que é uma lista de 6 pontos. Vou definir a linha que melhor se adapta a esses pontos e vou chamá-la de eixo 01. Essa linha que o cálculo que o Revit está fazendo é através dos mínimos quadrados, né? Está equilibrando as distâncias ortogonais de cada ponto dessa nuvem de pontos, a menor distância, a distância ortogonal entre esse ponto e essa extremidade,
entre esse ponto e essa extremidade, entre esse ponto e essa extremidade, e está fazendo a somatória de todas essas distâncias, né? E equilibrando, né? Para deixar uma linha sobre o ponto médio. É o que na estatística é a técnica para fazer a linha de regressão, né? Quando vocês têm muitas entradas, muitas estatísticas em um gráfico, né? O mínimo quadrado é um dos métodos estatísticos para definir a linha de média de regressão, né? Dessa nuvem de dados que aparecem aqui. Aqui estamos utilizando para descobrirmos por onde passará, né, um eixo, né, significativo do terreno, né? Então aqui tenho esse eixo significativo. Se eu vou para o terreno superior, vejam, né, vamos ver nesse terreno. Né? Nesse terreno, né, a linha aqui é retangular, no entanto, ele tem uma certa abertura, né, aqui embaixo, né, ele sai da ortogonal, então o eixo, né, deixou de ser perfeitamente simétrico aqui e ele tende a estar um pouco mais para baixo, né? Nos outros terrenos, né, aqui também vejam como né, esse trapézio aqui está puxando o eixo médio do terreno, né, mais para um lado. Esse aqui está, né, a linha do terreno, né, está passando mais próximo nessa, né, é significativo nesse terreno ter uma frente, né, com mais amplitude do que as outras, né? No terreno vizinho, né, o eixo do terreno é perfeitamente simétrico, é um retângulo perfeito, né? Então está com distâncias perfeitamente equilibradas, né? Então essa linha para nós é importante porque, embora não seja definitiva, não é uma linha, é apenas uma das linhas de força do terreno. Depois podemos incorporar outras linhas de força que poderão ser, por exemplo, a orientação solar, né? É outra linha importante de força de nosso terreno, né? Outra linha importante poderá ser o que acontece com a vizinhança, né? Com as fachadas de prédios vizinhos, né? São linhas importantes para tomar decisões de posicionamento. Por enquanto, estou limitado apenas à forma do terreno, tá? Mas pensem, né, que poderemos, por exemplo, utilizar as normais também dessas, né, dessas arestas. Também são linhas de força importantes, né? Então vamos apenas nos limitar a trabalhar com essa normal, mas sempre pensando, né, que não é a única linha de força do terreno, né? Muito bem. Tendo essa linha definida, o que eu estou calculando aqui? Estou calculando o centro da linha, o ponto médio da linha, ou seja, o ponto no parâmetro 0,5, que é o ponto médio, né? Aí vai rodar a função, pronto. Esse é o ponto médio da linha. Vou calcular também a tangente no mesmo ponto. A tangente indica a inclinação da linha. A inclinação, a tangente para nós é importante porque está indicando essa direção importante. E a normal? A normal é a direção ortogonal à tangente. Então, calculou, claro. Não, né? São dois vetores. Normal e tangente não são pontos, são vetores. São vetores de direcionamento, né? A direção da tangente e a direção da normal.
Muito bem. Agora, estou guardando em uma lista, em duas listas, aliás. Na lista L-tan e L-no, estou guardando a tangente positiva, calculada aqui, e a reversão dessa tangente, em uma lista de dois elementos. O mesmo faço com a normal. A normal e a reversão da normal. Então, eu terei uma direção da tangente positiva apontando em uma direção e a sua negativa apontando em outra direção. Mesma coisa com o vetor normal apontando em uma direção e em outra direção. Com isso, eu começo a tomar controle sobre o posicionamento de qualquer elemento que esteja relacionado a esse ponto, ou a essas direções da linha de força. Tá? E agora que vem o próximo passo importante, que é calcular, através dessa função project, um ponto sobre a linha de ocupação do terreno. Então, a partir, eu estou projetando esse ponto central sobre a poligonal de ocupação. Com que direção estou projetando? Com a direção tangente, por enquanto. Que tem um replicador. Por que tem um replicador? Porque esse elemento é um ponto. Esse elemento é uma poligonal. Mas aqui eu tenho duas direções. A positiva e a negativa. Por isso estou replicando a linha com esse replicador 1, para que o ponto P1 seja uma lista de dois pontos. Agora vai calcular. Pronto. Então, vejam bem, eu estou projetando esse ponto com a direção tangente sobre a linha de ocupação, com essa função project. Eu estou fazendo em um sentido e no outro sentido. E eu já estou tendo controle sobre um limite importante que eu não posso ultrapassar, que é a linha de ocupação. Eu faço a mesma coisa com a normal. Ou seja, sobre o ponto central da linha, vou ao encontro, projeto a normal, com direção normal positiva e negativa, para encontrar, vejam aqui, eu já fiz uma segmentação de 4 áreas do terreno, praticamente. Porque eu tenho esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Tenho esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Eu não programei a função para fechar essas 4 áreas. Pode ser um bom exercício para vocês desenvolverem. Com esses pontos, eu vou fazer as linhas. A linha 1 e a linha 2. Começando do centro em direção ao P1. O P1 aqui, lembrem, não é um ponto, são 2 pontos. Esse e esse. Aqui, possivelmente, eu vou ter que fazer um replicador. Não, funcionou perfeito. Então, do centro, lancei essa linha e do centro lancei essa linha. Em direção ao ponto P1, que no fundo são 2 pontos. Isso vai dar 2 linhas. Mesma coisa com o próximo ponto. Aliás, o ponto P3 está ligando os pontos extremos da ocupação,
são as extremidades, com o centro. Está formando esse conjunto de triângulos, né? Aqui, por exemplo, eu dei um triângulo bem fechadinho, né? Claro, tem uma pequena divisão, né, dos dois pontos. Muito bem. Com esses valores, né, todas essas listas que estão sendo guardadas aqui, né, essa lista de pontos, vamos fazer a união dos pontos que estão na lista E1 e E2, que são os 4 pontos cardinais desse eixo, né, desse terreno, digamos. São os pontos cardinais, né, desse terreno. Estamos guardando em uma lista e estamos achatando a lista, estamos fazendo um flatten, estamos desmontando a lista, né, para guardar em um mesmo nível, né, as 4 linhas. Né? Com essa função flatten, né, digamos, simplificamos um pouco a nossa estrutura de listas. Aqui estamos fazendo a união das duas listas e estamos fazendo o achatamento para formar uma lista única. A partir dessa lista, né, a partir da lista E4, vamos fazer um ponto nas extremidades com a distância LPR dividida por 2. O que é LPR? LPR é a largura do prédio, né? A largura do prédio. Então, a partir do ponto central, que está contido nas 4 linhas, né? As 4 linhas começam do ponto central, então a partir desse ponto central, né? Point at segment length. Então, a partir da linha E4, vamos com a distância do prédio dividida por 2. Né? Então, isso aqui é o comprimento do prédio. Estamos fazendo um prédio quadrado. Com essas 4 linhas, formamos a policurva fechada. Bom, pronto. Então, se eu aumento aqui a largura do prédio, né, vai chegar um momento que vai acontecer a deformação desse polígono, porque esse ponto não vai poder mais deformar, né? Esse ponto poderá aumentar aqui. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o valor, 20. Né? Poderá continuar crescendo nos outros sentidos, né? Mas haverá uma deformação, né, do nosso polígono. Tá? Isso tem que ser motivo de controle. Evidentemente, esses ângulos aqui sem controle nenhum, não vou aceitar como projeto, mas são processos que vão acumulando processos de controle. Né? Já vou fazer um projeto deformado aleatoriamente. Se a deformação acontece, é uma deformação que eu vou querer controlar de alguma maneira. Tá? Muito bem. Então, com isso, estamos controlando a geometria, né? Vejam que outro efeito de deformação poderia ser aumentar o afastamento. Né? Aumenta o afastamento sem modificar a posição do edifício, né? Então começa a deformar o polígono. Né? Aqui eu poderia incorporar algum controle paramétrico para fazer com que essa linha,
que calculamos al principio possa se deslocar nesse sentido da normal, né? Para ir centralizando um pouco melhor graficamente o nosso projeto, ir tendo um controle sobre esse fator, né? Bom, essas construções vão ser passadas para a próxima fase, né? Deixa aqui, né? Deixa eu ver se cada elemento, eu vou fazer um prédio menorzinho, né? Uma lâmina menorzinha para que caiba direitinho no elemento. Se eu quero girar, bom, agora não vai girar porque está desconectado. Vamos fazer isso na próxima, na continuação da explicação. Bom, então vamos continuar agora com o nosso último elemento. Vou descomentar aqui essas três linhas. Eu coloquei as três últimas variáveis, né? As três variáveis que eu vou passar para a seguinte fase, aqui embaixo, para poder ter uma ordem um pouco mais caprichada de conexões. Tá? Isso aqui é uma questão de estilo de trabalho. Tá? Então, vou conectar esses três elementos aqui e vou começar a descomentar, né, os objetos aqui. Bom, o que eu preparei aqui? Preparei primeiro um sufixo, né? Esse sufixo é uma constante, é um texto, que vai ser incorporado em cada andar como texto do andar. Preparei uma constante que é o vetor z. Como eu vou produzir giros, é importante ter o vetor de giro definido. E esse vetor c também vai me servir para direcionar a altura do eixo para gerar o sólido. Tá? Muito bem. O prédio rotacionado, aqui é simples de ler. É uma geometria rotacionada. A geometria é o prédio é essa poligonal que está sendo passada a partir do outro code block. O ponto de giro é esse ponto eixo Z, né, que é o ponto central da linha de força inicial. O vetor da rotação, o eixo da rotação é o vetor C, que acabei de definir aqui. E o ângulo da rotação é, como eu estou trabalhando com um quadrado, eu fiz aqui 45 graus multiplicado por um fator de giro. Esse fator de giro é um valor numérico, paramétrico, que eu defini aqui entre 0 e 1 com passo de 0,1. Então, um giro de 0, né, vai produzir um valor de giro aqui, 0. Um giro de 1 vai ser o máximo, vai girar 45 graus. E um giro intermediário, né, vai fazer o prédio girar, né? Eu poderia, né, um giro de 45 vai deixar paralelo à direção principal do terreno, né? Que não significa que seja correto. Às vezes posso ter uma orientação prejudicial né, em termos energéticos, enfim, uma fachada muito castigada pelo sol. Então, é mais uma evidência, né, do posicionamento do nosso terreno. É mais um fator, mais que uma evidência. Tá? Então, vamos lá. Próxima linha. Altura do embasamento. O embasamento vai ser limitado pela área de ocupação.
A altura do envasamento vai ser uma linha, definida por um primeiro ponto, uma direção e um comprimento. O ponto é o centro, né? Aqui. O vetor de direção vai ser dado pelo vetor z, ou seja, vai ir para cima. E o comprimento vai ser a altura do andar, que é esse elemento que vamos conectar aqui agora. A altura do andar. Né? E a altura da lâmina vai seguir a mesma lógica. O centro, o vetor de C para cima, mais vai ser a altura do andar multiplicada pela quantidade de andares, né? Que vai ser definida através dessa entrada. Aqui eu tenho 4 andares. O que foi definido com essas duas linhas? Vamos ver em perspectiva. Vamos sair da planta baixa e vamos ver em perspectiva. Foram definidas essas duas linhas aqui. Duas linhas verticais. Né? Aqui no fundo tenho duas linhas. Parece uma, mas são duas. Uma que vai à altura de um andar e a outra tem 4 andares. Né? Por quê? Porque com essas linhas vamos produzir dois sólidos. Um para o envasamento, que vai ser um sólido gerado por varredura, by sweep. Né? Utilizando a poligonal de ocupação, né? E o eixo H de envasamento. Isso vai gerar o nosso sólido. Aqui transparente em cor laranja. E a lâmina do edifício vai ser a mesma técnica de sólido por varredura, através da varredura dessa poligonal do edifício rotacionado, só que com a altura, né, seguindo o caminho definido pelo elemento. Então subi os dois objetos. Muito bem. Agora vamos definir os andares. Vamos fazer a estratificação desses andares. Tá? Então, vou definir o andar, né? Que vai ser um elemento de Revit level. Lembrem que o elemento de Revit level é esse objeto aqui. Certo? Vai ser criado por elevação. Qual vai ser a elevação? A elevação vai ser um range, né? Uma sequência, né? Entre 0, a quantidade de andares mais 1, né? Lembrem que esse prefixo aqui, o jogo da velha, significa quantidade, né? Quantidade de andares acrescido de 1, que vai ser a cobertura. Com que distância entre esses elementos? A altura do andar. Isso vai definir andares. Então temos 1, 2, 3, 4 andares. Agora, olhem que nome estranho para cada andar. Primeiro, J, I. Claro, o Revit está colocando um nome, né? Ele precisa colocar um nome, então ele está diferenciando um nome. Eu ainda não dei um nome. Eu vou fazer isso já já. A elevação do andar, né? Eu vou guardar aqui em elevação. Nem precisava fazer isso agora, mas eu vou guardar isso em uma família. Eu vou capturar esse parâmetro desse andar. Estou capturando o parâmetro de elevação de cada um dos andares. E aqui vem o nome. O nome vai ser um número. Lembram o floor? O floor, ele de um número
um número real, né? Vai extrair a parte inteira, né? E vai arredondar para baixo, né? O flor, o ceiling arredonda para cima, o flor arredonda para baixo. Aqui, isso está sendo utilizado para quê? Essa função, porque eu consigo fazer a concatenação entre o sufixo, que é um texto, que é essa percentual e andar, com um valor numérico, né, entre 1 e 5. Né? Quantidade de andares é 4. Então, quantidade de andares mais 1 é 5. Entre 1 e 5, eu vou definir a lista de meus nomes. Essa lista de nomes é esta aqui. Primeiro andar, segundo andar, terceiro, quarto e quinto. O sufixo, esse valor eu poderia botar pavimento aqui. É bom quando se programa desse modo, né, deixar bem destacado aonde, né, temos que fazer a mudança, para que não fique perdido dentro do código, né, que se torna incompreensível às vezes, se não temos cuidado. Então, a última linha, né, o que vai fazer? Vai modificar, vai setar o parâmetro nome de cada uma dessas instâncias com o valor que nós definimos para ele. Então, primeiro pavimento eu acota 0, segundo, terceiro, quarto e quinto. Se eu quiser distinguir o que é primeiro pavimento e colocar térreo e o quinto pavimento colocar cobertura, eu teria que fazer prever aqui anteriormente alguma condicional, né, para pegar o primeiro e último elemento dessa lista e trocar esses nomes. Né? Então estou trocando desse elemento o parâmetro instanciado o nome é uma instância, um parâmetro. Tá? Então, isso aí configurou, né, o nosso aproveitamento de dados, né, de terreno. Então, alterando, né, aqui o terreno, né, alterando o giro do prédio, né, a altura do andar, ou a quantidade de andares. Né? Nós estamos controlando uma massa inicial, né, com nossas hipóteses iniciais de projeto, né, que depois vão ter que ser verificadas através de outros parâmetros, ou seja, parâmetros de orientação solar, parâmetros de direções de vento. Às vezes eu posso ter a direção de um vento dominante, então já posso incorporar essa direção como uma linha de força importante dentro do meu projeto, né? E ir brincando com a forma do nosso edifício. Então, eu acho que vocês aqui têm duas formas, né, iniciais. A topografia também é importantíssima, né? As alturas. Né? Vou fazer um vídeo depois com relação a essa questão de aproveitamento da topografia. Essa função de best fit through point aplicada a uma nuvem de pontos topográfica, né, é importante porque nos dá uma declividade média no terreno, ou seja, tem uma função, digamos, chave para muitas ações que nós façamos nos nossos projetos.